ou Telegram para o telefone 54991418472 e todas as terças-feiras ele estará em sua caixa de entrada. Boa noite. Obrigado por estar conosco. Dentro de mais alguns instantes, iniciaremos a leitura do boletim de hoje. Acompanhe o noturno, o boletim informativo falado do PX-PY Clube de Caxias do Sul e fique ao par das últimas notícias do nosso Rádio Clube. Do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, Getar 05 Romeu Sierra, e do Radioamadorismo Gaúcho, Nacional e Internacional. E se você deseja receber o arquivo semanal do Noturno em PDF, envie um e-mail para lhrocha@terra.com.br ou uma mensagem de WhatsApp ou Telegram para o telefone 54991418472 e todas as terças-feiras ele estará em sua caixa de entrada. Boa noite. Obrigado por estar conosco. Dentro de mais alguns instantes, iniciaremos a leitura do boletim de hoje. Acompanhe o noturno, o boletim informativo falado do PX-PY Clube de Caxias do Sul e fique ao par das últimas notícias do nosso Rádio Clube. Do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, Getar 05 Romeu Sierra, e do Radioamadorismo Gaúcho, Nacional e Internacional. E se você deseja receber o arquivo semanal do Noturno em PDF, envie um e-mail para lhrocha@terra.com.br ou uma mensagem de WhatsApp ou Telegram para o telefone 54991418472 e todas as terças-feiras ele estará em sua caixa de entrada. Boa noite. Obrigado por estar conosco. Dentro de mais alguns instantes, iniciaremos a leitura do boletim de hoje. Acompanhe o noturno, o boletim informativo falado do PX-PY Clube de Caxias do Sul e fique ao par das últimas notícias do nosso Rádio Clube. Do Grupo Escoteiro Tradicional. Boa noite. Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, operada nesta oportunidade por PO3 Delta November Echo Luiz Henrique. E este é o Noturno, o boletim informativo falado do PX-PY Clube de Caxias do Sul. Em sua edição número 181, Uno Oitavo Primo, transmitida ao vivo pelas nossas redes sociais e com áudio online pelo Ecolink na sala Papa Yankee 3 Eco Delta e Uniforme -Romeu, estando esse áudio disponível para todos aqueles que quiserem fazer a reprodução do mesmo. A audiodescrição, sempre trazemos ela em respeito àqueles que nos acompanham somente em áudio, informando que a live desta edição apresenta, além do áudio, as imagens da sede do nosso Rádio Clube, os logotipos do PX-PY e do Getar CXS05 Romeu Sierra, nossos endereços na internet, as informações e imagens do expediente aos sábados, as informações das Labres, em especial da Labre do Rio Grande do Sul, as datas dos principais concursos de rádio no Brasil e no mundo, as ativações, as expedições e os encontros de radiooperadores, as imagens do quadro Conhecendo Colegas, que hoje traz sobre Papa Yankee 3 Kilo Tango Gilmar Rodrigues, o presidente da Labre do Rio Grande do Sul, e as imagens da coluna Túnel do Tempo, que hoje traz sobre a comemoração do 16º aniversário do PX-PY no ano de 1996, além dos agradecimentos aos nossos apoiadores. Editorial. Para se tornar um radioamador noviço, equivalente à classe C brasileira, na Argentina se faz necessário passar por um curso de introdução ao radioamadorismo, que envolve a prática operativa, a técnica e a legislação. Terminado o curso,
passa-se ao exame presencial, onde são exigidas as respostas ao conteúdo ministrado durante o curso. Encerrado o exame, este é remetido à ENACOM, que é similar à nossa Anatel, e em torno de 2 ou 3 meses, o pretendente aprovado recebe seu indicativo de chamada. No vizinho Uruguai, não é diferente, e lá a equivalente à classe C brasileira é a inicial, sendo os exames também de forma presencial, em bancas organizadas pelos radioclubes habilitados, e os exames são realizados sempre na última sexta-feira de cada mês. No exame, é exigido o conhecimento da regulamentação das telecomunicações, técnica e teoria dos sistemas de radiocomunicação, composto por 15 perguntas para cada uma das 3 partes exigidas, sendo que para ser aprovado na classe inicial, o candidato deverá acertar 12 destas 15 questões, e para o trâmite se faz necessário que o candidato apresente sua cédula de identidade. No Chile, a primeira categoria é a de aspirante, onde o candidato faz sua inscrição em um mês e presta o exame no mês seguinte, e ele acontece em todos os meses do ano e engloba conhecimentos técnicos e legislação aplicada ao serviço de radioamador. Já no Brasil, com a desculpa da chegada da pandemia, fomos jogados em um emaranhado que praticamente alija da disputa aqueles que têm pouco conhecimento de informática, que não dominam o manuseio de um computador, e todos aqueles que sequer computador têm à sua disposição. Em 7 de fevereiro de 2022, o QTC da ECRA publicou a versão 1.4 do Guia Rápido de Como se Tornar Radioamador Classe C no Brasil, que sem medo de errar, afirmamos, poderia tranquilamente se chamar de Calvário. E nele fica desenhado o absurdo emaranhado de exigências e burocracia para que um reles mortal possa se tornar radioamador no Brasil, um dos países que propositadamente ou não, mais dificultam o acesso a este serviço ao redor do globo terrestre. Pelo publicado no QTC da ECRA, primeiramente é necessário fazer cadastro no sistema GovBR. Feito isso, o pretendente precisa ter endereço eletrônico, ou seja, e-mail. Deve fazer acesso no SEC, Sierra Echo Charlie, marcar a prova, aguardar a resposta via e-mail, com o link para a hora da prova, e após, fazer a prova atendendo a todas as exigências da banca examinadora, tais como conhecimento de transmissão online, manuseio de câmera de vídeo, de microfone, de computador e, após ser aprovado, deve imprimir o seu COER. Feito isso, o interessado deve acessar o Mosaico, solicitar a outorga, gerar online e pagar os boletos, aguardar a análise do pedido pela Anatel e, estando tudo certo, aguardar a publicação no Diário Oficial e outorga no sistema Mosaico. Superada esta fase, o pretendente deve fazer acesso no sistema SEI, Sierra Echo Índia, e nele fazer o peticionamento de processo novo relativo à outorga de radioamador, após anexar requisição de interesse no serviço de radioamador em PDF, cópia da identidade do RG e a cópia do comprovante de endereço, e aguardar a análise do processo pela Anatel. E depois disso, caso esteja tudo dentro das exigências, gerar e pagar o boleto da PPDUR/TFI, que é a taxa de fiscalização exigida, para somente após esta etapa acessar o Sierra Charlie Romeo Alpha e imprimir a licença. Conforme publicado pelo QTC da ECRA, abre aspas, a duração do processo descrito neste guia varia bastante, podendo levar desde semanas até meses. Isso se deve, em certos casos, pela burocracia interna da Anatel,
em outros casos por conta do próprio candidato não atentar para o lançamento de boletos, para o pagamento e outras demandas processuais, o que atrasa ainda mais o processo. Para evitar isso, o pretendente deve verificar periodicamente o andamento de seu processo no mosaico ou no sistema SEI. Fecha aspas. Tal imposição é inaceitável e o PXPY tem se manifestado desde o ano de 2020 junto à Presidência da República, ao Ministério das Comunicações e à Anatel, sobre este nefasto emaranhado a que somos propositadamente submetidos, e não nos calaremos, pois buscamos um rádio sadio e que ele esteja ao alcance de todos e não propositadamente de uma minoria. Pensem nisso e até o próximo editorial. Ativação solidária. No último sábado, a Papa Yankee 3 PXY foi operada nas bandas de 80, 40 e também de 2 metros pelos colegas Papa Yankee 3 Tango Victor India Eduardo, Papa Yankee 3 Mike Serra Juracir, Papa Uniforme 3 Victor Hotel Luciano, Papa Uniforme 3 November Foxtrot Mike Nelson e PO3 Delta November Echo Luiz Henrique, que em 9h30 realizaram 88 contatos que, além de renderem ao outro colega um certificado de participação devido ao primeiro acantonamento do JETAR CXS 05 Romeo Sierra, neste ano, igualmente rendem a doação pelo PXPY e pelo JETAR CXS 05 Romeo Sierra de 1 kg de alimento para cada contato confirmado, sendo que estes alimentos serão doados aos atingidos pelas enchentes e, posteriormente, traremos mais notícias sobre a entrega. Este é o Noturno, boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul. E esta, a Papa Yankee 3 Papa X-Ray Yankee, operada nesta oportunidade por PO3 Delta November Echo Luiz Henrique. Papa Yankee 3 Edu. Permanece em fase de testes a PY3 Echo Delta Uniforme, repetidora de VHF registrada na Anatel, em 25 de agosto de 2020, que opera na banda de 2 metros, na frequência de 146.750-600, 146.750-600, e está instalada no perímetro urbano de Caxias do Sul. Seu mantenedor, Papa Yankee 3 Tango Victor India, solicita que, na medida do possível, os colegas tentem o acesso e levem ao Eduardo suas considerações sobre o funcionamento. Para tanto, foi criado no Facebook o grupo dedicado somente a esta repetidora, e ele pode ser encontrado naquela plataforma procurando por 146750.caxias. JETAR CXS 05 Romeo Sierra. No último sábado, o grupo escoteiro tradicional do Ar Caxias do Sul realizou o primeiro acantonamento de 2024, oportunidade que, em parceria com o PXPY, foi realizada a ativação solidária da Papa Yankee 3 PXY e em breve os certificados já estarão sendo emitidos. No acantonamento teve brincadeiras, jogos, cinema com a apresentação do filme Mowgli, o Menino Lobo, teve ensinamentos do rádio, onde todos saudaram o radioamador Gilmar Rodrigues, Papa Yankee 3 Kilo Tango, presidente da Labre RS, teve bolo, pipoca, saco de dormir, música, pantufa, pijama, doação, respeito, brincadeiras, alegria e, infelizmente, muita chuva. Quanto à ativação solidária, foram 88 contatos que irão render a doação de 88 quilos de alimentos aos atingidos pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul. E o JETAR CXS 05 Romeo Sierra agradece a todos que, de uma ou de outra forma, colaboraram para que este evento fosse um sucesso. Labre. Notícias das Labres, clubes
grupos e associações ligadas ao rádio. No último dia 8, a Labre Nacional reinaugurou sua estação oficial em Brasília, Distrito Federal, que também é compartilhada com a estação oficial da Labre DF. Agora, ambas estações têm capacidade de operação simultânea, com 2 estações e operação totalmente remota nas faixas de 80, 40, 20, 15, 10, 6 e 2 metros e também 70 centímetros, com antenas direcionais. Além disso, está operacional nas 24 horas do dia a estação WinLink, em 15 metros, estando esta à disposição da comunidade radioamadorística brasileira. Labre RS. A Labre do Rio Grande do Sul tem uma nova página no Facebook. O endereço dela é em www.facebook.com/LabreRSOficial, tudo junto. www.facebook.com/LabreRSOficial. Já no Instagram, a procura deve ser feita por Labre RS Oficial. E, nestes endereços, os colegas irão encontrar as imagens históricas de nossa entidade maior, além de tudo aquilo que vier a acontecer daqui para a frente. O Centro Vida permanece servindo como apoio e alojamento aos desabrigados pelas enchentes em Porto Alegre, e devido a isso, a sede da Labre do Rio Grande do Sul continua impossibilitada de realizar o atendimento presencial. E em caso de necessidade, o contato pode ser efetuado diretamente com o presidente Gilmar Rodrigues pelo telefone código de área 51, número do telefone 98421-8461 ou pelo e-mail secretarialabrers@gmail.com. A Labre do Rio Grande do Sul informa que o rancho do Radioamador Gaúcho será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2024 na cidade de Horizontina, no Rio Grande do Sul, tendo como local o Parque de Exposições da cidade, e a realização está a cargo de Papa Yankee 3 Alfa Bravo Whisky, o Almiro Abrão. Grupo de PX Renascer. O Renascer permanece arregimentando donativos para serem encaminhados aos atingidos pelas enchentes, mas também volta a pensar e a programar o encontro anual que deverá acontecer em dezembro próximo, lembrando que este é um dos maiores encontros de radiooperadores já realizados no Brasil. Rádio Farol. No último final de semana, os membros do Rádio Farol DX Group mais uma vez entraram em estado de alerta, diante da previsão de forte chuva para o Rio Grande do Sul. De outro lado, Papa Uniforme 3 Mike India Papá, Alexandre, colocou à disposição da comunidade radioamadorística um SDR que cobre várias repetidoras gaúchas da banda de VHF, incluindo frequências de rodadas habituais e muitas outras, além da ISS/APRS, Bacon, estações retransmissoras do Echolink e muito mais. E aqueles que acessarem o noturno terão aí o endereço do SDR disponibilizado aí pelo Alexandre, e também aqueles que acessarem o noturno, que receberem o noturno aí também a edição em PDF, e também junto à página do PXPY estaremos disponibilizando acesso a este importante link. USRA. A União Santamariense de Radioamadores, a USRA, mantém de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas, na banda de 80 metros, em 3.770 MHz, a rodada da USRA, a Rodusra. ARAF. Sob comando de Papa 5 Lima Bravo, Luiz Carlos Brasil,
A Associação de Radioamadores de Florianópolis, ARAF, levou ao ar no dia de hoje a rodada Bom Dia Floripa, onde foi ressaltada a participação de dezenas de colegas na edição número 1000 da rodada Sentinela do Pantanal pelo Ecolink, acontecimento que se deu no último domingo. Araucária DX Group. O Araucária DX Group noticiou que o grupo The Expedition das Ilhas do Pacífico, Papa India Delta X-Ray Golf, anunciou que Greg, Whisky 6 India Zulu Tango, Wall, Whisky 8 Hotel Charlie, Nathan, Kilo 4 November Hotel Whisky, Mike, Whisky 0 Victor Tango Tango, Jamie, Mike 0 Sierra Delta Victor e Connor, Kilo Delta 9 Lima Sierra Victor, operarão desde Rotuma como 3 Delta 2 Zulu, de 15 de novembro a 4 de dezembro de 2024. Encontros. No dia 23 de junho será realizado o encontro e feirinha da Faixa do Cidadão e do Radioamadorismo na Praça do Nogueira, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 29 de junho acontece o primeiro encontro de radioamadores e Faixa do Cidadão de São José dos Pinhais, no Paraná. De 6 a 7 de julho acontece o 7º encontro de radioamadores de Fernandópolis, em São Paulo. No dia 7 de julho, o encontro de radioamadores e Faixa do Cidadão de São João da Boa Vista, também São Paulo. Também no dia 7, o 7º encontro de radioamadores de Santa Isabel, em São Paulo. Dia 21 de setembro, ocorre o 29º Encara, que é o Encontro Catarinense de Radioamadores, em São Bento do Sul, Santa Catarina, e as inscrições podem ser efetuadas no site do evento, em www.encara.com.br. E por último, em 13 de outubro, acontece o 4º encontro Amigos do Rádio em Arthur Nogueira, São Paulo. Ativações. Até 30 de junho está ativa a Papa Romeo 5 Mike Alpha Tango, em comemoração aos 57 anos de emancipação política da cidade de Matinhos, no Paraná. Próximo concurso de rádio no Brasil se dará nos dias 29 e 30 de junho, quando irá acontecer o 23º Conteste Batalha Naval do Riachuelo, SSB, CW e Misto. E os colegas que acessarem a versão PDF podem acessar o regulamento a partir do PDF do Noturno. Já no mundo, nos dias 22 e 23 de junho acontece concurso Sua Majestade o Rei da Espanha, em SSB, de 160 a 10 metros. E no dia 29 de junho, o concurso Uniforme Foxtrot Tango QRP, 80, 40, 20, 15 e 10 metros. As expedições até o dia 19 está no ar a Delta 44 Delta Oscar India Sierra, transmitindo desde a ilha de Santiago, no Cabo Verde. E até o dia 30 estão no ar as estações Tango Romeo 8 Charlie Romeo, transmitindo desde o Gabão, Foxtrot Kilo barra Lima Zulu 1 Golf Charlie e Foxtrot Kilo barra Lima Zulu 5 Quebec Zulu, transmitindo desde a ilha da Nova Caledônia. E desde a Antártida transmitem Romeo India 1 Alpha November Echo e Victor Kilo 0 Delta Sierra. Esse é o Noturno, o boletim informativo falado do PX-PY Clube de Caxias do Sul. E esta, a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PX-PY Clube de Caxias do Sul. Passamos agora ao quadro Conhecendo Colegas. E hoje, o quadro Conhecendo Colegas traz um pouco sobre a trajetória de Papa Yankee 3 Kilo Tango Gilmar Muniz Rodrigues,
que nasceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, na capital gaúcha, em 4 de dezembro de 1957, e é filho do seu Genildo Trescastro Rodrigues e da Dona Maria de Lourdes Muniz Rodrigues. Quando Gilmar era criança, seus pais residiam na Bom Jesus e nos fundos do terreno criavam alguns porcos. O pai de Gilmar pertencia ao quadro funcional da 8ª Delegacia de Polícia, que na época era localizada no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, e Gilmar, ainda muito pequeno, ia de ônibus desde a Bom Jesus até Teresópolis. Em frente à delegacia, o ônibus parava, o motorista acionava a buzina e seu Genildo recolhia o menino Gilmar, que almoçava com o pai todos os dias nas dependências da delegacia. Ao final da tarde, Gilmar retornava para casa no mesmo ônibus, mas com 2 galões carregados de restos de comida, que era a sobra da delegacia, e assim serviam de alimentos para os porcos que criavam em casa, onde a Dona Maria já esperava o filho Gilmar para a travessia da rua. Seu Genildo sempre procurou proteger os seus e, em 1964, diante das escaramuças políticas pelas quais o Brasil passava, chegou a cogitar a possibilidade de construir um bunker no fundo do terreno onde morava, pois tinha medo de algum ataque bélico na capital dos gaúchos. Mas logo depois foi transferido para a localidade de Charqueadas, onde passou a exercer o cargo de subdelegado e lá fixou residência em um casarão que abrigava na parte frontal a delegacia e por uma porta interna havia o acesso à sala da casa, apelidada pela família Rodrigues como de Casa Verde, sendo que esta ficava próxima da antiga Aços Finos Piratini, hoje Gerdau. Nesta casa havia uma janela basculante junto à porta dos fundos, e de lá o pequeno Gilmar avistava o interior da delegacia e assim espiava parte da rotina de seu pai como subdelegado. Gilmar perdeu o pai quando contava com apenas 11 anos de idade, e até aquele momento suas saídas de casa eram apenas nas redondezas, onde esporadicamente ia comprar pão ou cigarros para os seus pais. Mais tarde, mudaram daquela localidade e foram residir ao lado da casa do tio Silveira, que também era policial, e além da função de policial, Silveira se ocupava na manutenção de armas de caça e na recarga de cartuchos. Nesta época, Gilmar e seu primo, chamado Pichico, ganharam uma espingarda de pressão cada um, e aí a diversão só aumentava, pois tudo era alvo de seus chumbinhos. Nos estudos, Gilmar cursou o antigo 1º grau, hoje ensino fundamental, tendo frequentado a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, onde foi participante da primeira turma que formou no então 1º grau, ingressando no então 2º grau, onde concluiu o curso de técnico em contabilidade. Mas antes, logo após a perda de seu pai e buscando sua própria subsistência, Gilmar começou a trabalhar no turno inverso da escola, e nenhum trabalho lhe abalava, sendo que nesta época desempenhou as funções de auxiliar de pedreiro, onde laborava nas funções de fazer cimento, carregar areia, tijolos, pedras, abrir valas, dobrar ferros, efetuar pinturas e por aí se vai. Mas assim, todas as sextas-feiras recebia algum valor pelo trabalho da semana e aos sábados ia se divertir com os amigos no Clube Independente ou no Caminho do Meio, que ficava perto do Colégio Israelita, localizado na Rua Protásio Alves, em Porto Alegre. Quando estava para completar 15 anos de idade, Gilmar foi a uma empresa de ônibus urbano, a AIUP, que ficava perto de sua casa, e lá falou com o proprietário, o seu Manuel, e a ele pediu para trabalhar como colaborador durante as férias de escola, e seu Manuel lhe impôs uma condição. Caso fosse aprovado na escola naquele ano, ele lhe daria o pretendido emprego, e assim foi. Gilmar foi aprovado
e na manhã do dia seguinte já estava às portas da empresa do seu Manuel, que lhe informou sobre a documentação necessária para sua contratação. Documentação esta que Gilmar providenciou no mesmo dia. Passou por um breve treinamento e no dia seguinte já estava trabalhando. E assim se ocupava durante as férias escolares de inverno e de verão. Mas paralelo a isso, sempre que tinha algum tempo disponível, ainda desempenhava nas redondezas a função de servente de pedreiro e de vendedor de picolés, e assim arregimentava o seu próprio dinheiro e não onerava sua mãe. Mais tarde, prestou serviço militar obrigatório e passou a trabalhar na Americana Diesel. Após, na empresa de transportes Dom Vital, onde desempenhou suas funções no departamento de contabilidade. Pouco tempo depois, dias após completar 24 anos de idade, quando retornava para sua residência, ao adentrar no túnel que dá acesso à rua Oswaldo Aranha, deparou-se com um ônibus avariado e sem qualquer sinalização, vindo a colidir violentamente sua Volkswagen Brasília na traseira do ônibus, restando gravemente ferido. E de tão grave, foi conduzido diretamente para o IML de Porto Alegre, e no preparo para a autópsia foi constatado que Gilmar ainda estava vivo, sendo então conduzido ao pronto-socorro, onde ficou internado, sendo posteriormente transferido para o hospital da PUC, onde permaneceu por mais de 60 dias, sendo constatada a perda total da visão e a necessidade de reconstrução facial de Gilmar, que foi dificultosa, sendo necessárias várias intervenções cirúrgicas. Passado este dificultoso tempo no hospital, Gilmar foi para casa, sem qualquer resquício de visão e pesando apenas 50 quilos. E seus primeiros tempos fora do hospital foram de muitas perguntas, poucas respostas e muita resignação, pois a vida que tivera até o acidente não mais existia e por muitos momentos brigava com seus próprios pensamentos. O primeiro ano foi recheado de cirurgias plásticas, de retirada de cacos de vidros do rosto e da conscientização de que algo precisava ser feito urgentemente, pois estava completamente dependente de todos para tudo aquilo que precisava fazer. Neste tempo se aproximou de um vizinho, de nome Mateus, que passou a estar muito próximo de Gilmar e o ajudava em suas breves saídas de casa, e foi neste tempo que improvisou uma pequena vara de taquara para servir como guia e assim se defender de alguns obstáculos que as ruas lhe apresentavam. Foi aí que Gilmar decidiu não ser uma pessoa dependente, pois essa dependência o levaria a desistir da vida. Sua constatação se deu quando lembrou de já ter visto no passado algumas pessoas deficientes visuais que eram totalmente independentes e sabia que para usar a bengala, por certo, deveria de haver uma técnica e alguém que ensinasse isso a quem precisasse. Já que ler e escrever em braille, Gilmar já tinha consciência de que deveria aprender, ou seja, só assim deixaria de ser um analfabeto. Lembrando que naquele tempo não havia computador e telefone, e o telefone era artigo raro nas casas de qualquer um. Foi aí que Gilmar descobriu o Centro Luiz Braille, que ficava na rua Getúlio Vargas, quase esquina com a Botafogo, no bairro Menino Deus, e lá Gilmar se deparou com um novo mundo, uma nova realidade e a partir daí uma nova vida. Gilmar frequentava a escola 2 vezes por semana e em um mês já havia aprendido a locomoção, sendo que a partir de então passou a utilizar o serviço de transporte público para se locomover. Poucos dias depois, esta escola mudou para a Rua da República, quase esquina com a José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, e ali Gilmar conheceu uma professora de nome Beth, que ministrava disciplina de educação física, e os treinos eram feitos no Ramiro Souto, situado no Parque da Redenção. E naquele momento,
Gilmar deu os primeiros passos na direção do esporte. Após muitos treinos, em 1983, Gilmar foi convidado a competir na URCA, no Rio de Janeiro, junto à Escola de Educação Física do Exército, para participar do primeiro campeonato nacional de atletismo para deficientes visuais, onde participou das provas de 100, 200, 400 e 800 metros, salto em distância, salto em altura e 50 metros nado livre. Nessas primeiras provas, Gilmar conquistou 2 medalhas, uma de terceiro lugar no nado livre e outra também de terceiro lugar na modalidade de salto em distância. De retorno a Porto Alegre, no ano de 1984, Gilmar foi o fundador do Grêmio Estudantil Esportivo Luiz Braille, e em 1985, a nova agremiação bateu a maioria dos recordes brasileiros de esportes para deficientes visuais. E Gilmar estabeleceu os novos recordes brasileiros nas modalidades de salto em distância, arremesso de disco e lançamento de dardo. E no quesito equipe, Gilmar e seus colegas foram campeões da competição nacional de atletismo. E a partir deste momento, o Grêmio Estudantil seguiu participando das competições. Em 1984, Gilmar graduou-se em massoterapia pelo SENAC, pois sentia a necessidade de trabalhar. O curso teve a duração de 1 ano e, a partir de então, por algum tempo, esta passou a ser a sua ocupação. E neste tempo, casualmente conheceu um radioamador de nome Luiz Cláudio, então titular de Papa Inc. 3 Charlie Alpha. Mas este não o influenciou quanto ao rádio. Mas para se garantir no esporte, se fez necessário cancelar os trabalhos de massoterapia, e a partir de então, Gilmar foi bicampeão brasileiro de futebol de salão com a seleção brasileira, foi bicampeão sul-americano, sendo uma competição na Argentina e outra no Chile. Nesta mesma época, foi vice-campeão sul-americano de dardo na Argentina, bicampeão sul-americano de goalball, bicampeão sul-americano de tourball. No Brasil, Gilmar conquistou 9 vezes o Campeonato Nacional de Goalball, além de vários regionais, e em 1995 fraturou uma perna participando de uma competição de futebol. Gilmar chegou ao rádio de uma forma inusitada. Em 4 de dezembro de 1988, ele festejou seu aniversário e um sobrinho lhe presenteou com um transceptor 19 Plus da banda de 11 metros e instalou provisoriamente uma antena Maria Mole em uma grade da casa. E encerrada a festa, Gilmar foi diretamente para o rádio e começou a correr canais, até que encontrou alguém testando uma transmissão, e o contato foi inevitável. Tratava-se de um vizinho, e ambos estavam modulando pela primeira vez. A amizade foi instantânea, e em pouco tempo, Gilmar já estava enturmado e recebendo o auxílio dos novos colegas para melhorar a sua estação. Imediatamente progrediu para um transceptor 148 GTL, depois para uma sequência do modelo Eco X-Ray EX+, e passado por mais um tempo, inevitavelmente passou a ter contato com os radioamadores, entre eles o Papa Inc. 3 Charlie Alpha Golf Carlos e o Papa Inc. 3 Delta Oscar November, o Passon. O primeiro equipamento da faixa do radioamadorismo foi um VHF que foi adquirido do seu Borges. Em 1993, prestou prova de ingresso para a antiga classe Delta, a classe D, ainda no antigo Dentel. Os tempos eram outros e, diante da deficiência visual de Gilmar, os examinadores se deslocaram até sua residência, onde respondeu satisfatoriamente a todas as questões formuladas e passou a ser o titular de Zulu Zulu 3 Golf India Mike. Gilmar sabia da existência da Labre, mas naqueles tempos não tinha qualquer curiosidade pela entidade, até pela barreira existente naquela época quanto à divisão de classes. Mas, passado pouco tempo, atuando também no radioamadorismo, Gilmar resolveu progredir e prestou prova para
direto para a classe B de Bravo, indo prestar a prova de telegrafia na cidade de Viamão. E a prova de teoria, mais uma vez, foi realizada em seu QTH, e mais uma vez, Gilmar foi aprovado, passando a operar o indicativo de Papa Inc. 3 Golf India November. Neste tempo, Gilmar já tinha construído uma casa no litoral gaúcho, mas a esperança de dias tranquilos e alegres se transformaram em pura agitação diante da quantidade de visitas, fatos que culminaram causando o final do seu primeiro casamento. Alguns anos depois, Gilmar conheceu no rádio PX, a sua atual esposa, a Suzana, e a partir de 25 de julho de 2001, se conheceram pessoalmente. Ambos, novamente solteiros, resolveram constituir família e assim vivem até hoje. Ao redor de 2004, sob a influência de Gilmar, Suzana ingressou no radioamadorismo, onde operava sob o indicativo de Zulu Zulu 3 Sierra Uniforme Zulu. E em 2004, Suzana progrediu para a classe B de Bravo, passando a operar sob o indicativo de Papa Inc. 3 Mike Eco Lima. Em 30 de abril de 2005, Gilmar prestou prova para a classe A de Alfa, onde foi aprovado, e Suzana, ao completar um ano na classe B de Bravo, prestou a prova também para a classe A de Alfa, sendo também aprovado. O padrinho de rádio de Gilmar, seu Cássio, em tom de brincadeira dizia a Gilmar: Gilmar, você não é radioamador, pois você não faz parte da Labre. E de tanto ouvir esse tipo de brincadeira, certo dia, Papai Inc. 3 Lima X-Ray Luciano, filho do então vice-presidente da Labre na gestão de Papai Inc. 3 Papa Tango Donaldo, atual Papai Inc. 3 Bravo Bravo, aconselhou Gilmar a adentrar aos quadros associativos da Labre, e assim aconteceu. Ao redor de 2002, Gilmar começou a fazer parte do Conselho Deliberativo e, aos poucos, foi se engajando no dia a dia da nossa entidade maior. E Suzana igualmente passou a se interessar pela Labre do Rio Grande do Sul, e ao redor de 2005, Gilmar adquiriu de Silvio Mor, PO3 X-Ray Mike, um transceptor FT840 da IAESO, um equipamento novo, e para esta aquisição, Gilmar contraiu um empréstimo no valor de R$ 1.600. Na sequência, Suzana também passou a atuar nos quadros diretivos da Labre do Rio Grande do Sul, e na gestão 2016-2017, Gilmar foi o vice-presidente, e no início de 2019, atendendo a pedidos da administração, Gilmar e Suzana retornaram ao quadro administrativo, e ao final daquele ano, Gilmar, ainda operando sob o indicativo de Papa Inc. 3 Golf India Mike, assumiu a presidência da Labre do Rio Grande do Sul, gestão 2020-2021, tendo como vice-presidente o colega Pavani. E o primeiro grande enfrentamento foi o advento da Covid-19. Gilmar é assíduo participante de concursos e ativações, tendo participado de várias edições do final de semana dos faróis sul-americanos, mas os concursos e a realização de DX são os seus preferidos, não estando de fora também as operações de auxílio em comunicações com a procissão de Nossa Senhora de Navegantes, onde os radioamadores de Porto Alegre realizam todos os contatos necessários e por aí se vai. Mais recentemente, Gilmar se viu envolvido com as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, e em setembro de 2023, juntamente com outros amigos e colegas da Labre, esteve presente na cidade de Roca Salles, onde foi montada a base de comunicação para a atuação das forças responsáveis naquela oportunidade. Nos acontecimentos de maio de 2024, Gilmar atuou e acompanhou o trabalho autônomo dos radioamadores gaúchos e brasileiros, incluindo o VHF, o HF, o WhatsApp, telefonemas e tudo mais que se fez necessário em praticamente 24 horas por dia, tudo na intenção
de resguardar vidas e levar um pouco de conforto e dignidade ao povo gaúcho. Sobre o passado no radioamadorismo, Gilmar sente saudade dos encontros que eram promovidos quase que semanalmente pelos radioclubes de todo o estado. E sobre o futuro, Gilmar espera que haja mais união, mais humildade e que os radioamadores se dediquem às entidades que de uma ou de outra forma os representam, pois sem estas, os radioamadores não terão qualquer futuro. Aí está então, em apertada síntese, esta é a história de vida do radioamador, presidente da Labre, titular de Papa Inc 3 Kilo Tango, Gilmar Rodrigues. Este é o Noturno Boletim Informativo Falado do PXPY Clube de Caxias do Sul. E esta, a Papa Inc 3 Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. Vamos agora à coluna Túnel do Tempo. Aqueles que tiverem acesso ao PDF e também aqueles que assistem a live desta edição poderão ver aí imagens do 16º ano de fundação do nosso Rádio Clube, que se deu em 1996. No PDF, na imagem da direita, estão em destaque sentados Heloís Leduc Refosco e Paula Edilon Padilha, e em pé Teobaldo de Oliveira. E na live aparecem outros amigos e colegas que acompanharam as festividades do 16º ano de fundação do PXPY Clube de Caxias do Sul, ocorrido no ano de 1996. Na próxima semana, traremos na coluna Túnel do Tempo as imagens da primeira visita da diretoria da Associação Gaúcha de Radioamadores, a SOGRA, ao PXPY no ano de 1996. E no quadro Nomes Importantes, traremos sobre a trajetória de Theodore Maiman, o inventor do raio laser. Antes de encerrar, vamos ao Facebook e ver aqueles que a gente consegue visualizar que estão conosco aí, né? Então, Papa Inc 3 Tango, Victor Índia, o Eduardo, o Alex Ferreira também está conosco aí, nos acompanhando, o P3 Alfa Lima November, o Papa Inc 3 Lima Alfa Romeo Luiz André também está conosco, o Christian Tibola, Papa Inc 3 Mike Sierra e o nosso Lobinho Matheus também estão acompanhando via Facebook. Papa Inc 3 Eco November Edson, Papa Inc 3 Papa Eco Papa Padilha, Papa Inc 3 Sierra Golf Adair, PO3 Juliette Victor Papa o Jairo, lá de São Paulo o Nelson Fênix Papa Yankee 2 Papa Foxtrot também está conosco. E aqui de Caxias a chefe Vera Rotti dos Santos, do Getar CXS05 Romeu Sierra, dando boa noite a todos e parabenizando a todos que participaram de uma forma ou de outra aí do primeiro acantonamento ocorrido em 2024 pelo Getar, oportunidade em que nossas crianças foram agraciadas com o contato direto com o radioamadorismo, e também aplaudir a ação organizada pelo nosso Rádio Clube durante as atividades, que rendeu 88 quilos de alimentos que serão entregues às entidades. E os nossos cumprimentos também, os cumprimentos então da chefe Vera e do Getar ao Gilmar pela homenagem de hoje que lhe foi prestada, dando bravos e parabéns e também um sempre alerta, né? Esses os que a gente consegue visualizar aqui junto à plataforma do Facebook. Se alguém ficou de fora, a gente pede desculpa, mas são esses que a gente conseguiu ver neste momento, né? E junto à plataforma do Ecolink, Papa Inc 3 Alfa Kilo Sierra, o Curte também nos acompanha por ali.
Aqui encerramos a edição número 181 do Noturno, boletim informativo falado do PXPY Clube de Caxias do Sul. Muito obrigado pelo seu prestígio e até a próxima semana.